Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem. Espero que vocês tenham tido um dia assim, ó, maravilhoso, abençoadíssimo. E estamos ao vivo, pessoal. Hoje nós vamos bater um super papo com uma convidada muito especial, com a Giovana Moreira. Ela é diaconisa e nós vamos falar um pouquinho sobre cura emocional. Nós vamos conhecer um pouquinho da história dela. E eu tenho convicção que Deus ele vai falar assim nos nossos corações de uma forma sobrenatural. Eu tenho certeza que esse compartilhar da história dela vai trazer esperança para os nossos corações, vai trazer fortalecimento para as nossas vidas. Eu tenho convicção disso. E eu quero trazer uma palavra para vocês do coração do Pai. Uma palavra que é bem pertinente com o assunto que nós vamos tratar hoje. Essa palavra está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 13. A palavra nos diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus e Cristo Jesus. Sabe que independente das adversidades que nós viemos a enfrentar na nossa vida, nós precisamos ter essa mente de Cristo, de deixar as coisas que para trás ficarem e prosseguir para o alvo, porque o nosso alvo é Cristo Jesus. O nosso alvo é o plano e o sonho de Deus para a sua e para a minha vida. Então o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando isso. Olha, deixa o passado no passado e olha para frente, olha para o futuro glorioso que Deus tem para você. O Senhor, ele respeita as nossas marcas, as nossas dores, mas ele tem um lugar de cura para nós e ele tem um futuro sobremodo excelente, mas nós precisamos construir esse futuro agora no presente juntamente com ele, não é verdade? Então nós não podemos ficar presos, né? Nesses lugares de dores, e é sobre isso que nós vamos estar falando um pouquinho hoje. Então eu quero que você abra aí o seu coração para receber tudo aquilo que a Giovana tem para compartilhar conosco, em nome de Jesus. Eu vou estar chamando a nossa convidada para a gente estar conhecendo ela um pouquinho e batendo um papo super especial com ela. Ei, Gê! Ei, Boa noite, boa lindona! noite. A minha Tudo câmera bem? aqui, porque quando você vê, a minha câmera divide, eu vejo só minha testa. Tá dando Como para que você ouvir? tá? Tá dando para ouvir? Então tá bom. Aí. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo sim. Tá? Então tá bom, Gê. É uma alegria muito grande ter você aqui nessa série de lives que nós estamos fazendo. Estou muito feliz de você ter aceitado o convite. E é bom também que a gente mata um pouquinho de saudade, porque um tempo que eu não te Verdade. vejo. Gê, então, assim, se apresenta, né, pra gente, porque nem todo mundo te conhece. Então, assim, fala, né, assim, o seu nome, de onde que você é, se você é casada, se você tem filhos, conta um pouquinho da sua vida pra gente. Tá joia. Boa noite. Meu nome é Giovana. Eu moro em Ribeirão das Neves. Eu sou membro da Igreja Viva no Parque São João. Sou diaconisa, sou do Ministério de Louvor. Cuido das crianças também, no Ministério Kids. E sou serva do Senhor. Estamos aí para a obra. Sou Muito bom. casada, né? Casada há 4 anos. Tenho 2 filhos, o Davi e a Vitória. Que são uma bênção, né, Giovana? Amém. Eu tô suspeita pra falar porque eu gosto muito deles. Gê, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é convertida tem quanto tempo? Olha, eu nasci praticamente quando criança. Minha mãe era da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, eu frequentei a Igreja Adventista por muitos anos. Aí me desviei, fiquei fora, acho que uns 15 anos, e me reconciliei faz numa média de, eu creio que uns 7, mais ou menos. O tempo exato eu não me lembro, não, mas
esse retorno aí tem em média uns 7 anos. Sim. E como foi que você, assim, olhou e falou assim, gente, agora eu conheci Jesus? Quando você se deu conta, assim, que você fala, cara, nasci de novo, não dá pra viver da mesma forma que eu tô vivendo. Você Sim, tem uma noção, assim? tenho. Eu vivi um período muito difícil da minha vida, tal, separação de um casamento anterior a esse. E aí, certo dia, eu tava com a vida toda atribulada, toda cheia de problema. E aí eu passei numa rua aqui no meu bairro e tinha uma faixa na igreja, sabe? Era um congresso para famílias. E eu fui assim com o intuito de restaurar a minha família, sem, Sim. né, sem entender o foco verdadeiro da história. E aí, a partir dali, eu fui conhecer Jesus de verdade, porque até então, vivi minha vida toda, mas não tinha uma entrega de coração, sabe? Aquela entrega genuína. Então, foi a partir dali que eu conheci e que fui me envolvendo e até hoje, né? Crescendo todo dia. Porque é uma peregrinação, né? A gente vai Sim, passando processos, mas é uma peregrinação eterna, até que ele venha, né, eterna. gente? E deixa eu te falar, o pessoal tá muito curioso, porque assim, quando a gente fala sobre cura emocional, a gente pensa assim, se teve cura é porque teve um trauma, né? Sim, claro. E daí, então, conta um pouquinho pra gente, começando assim, da sua infância. Como que foi a sua infância? Aí você pode ser assim, bem detalhista mesmo, até onde você se sente confortável. E entra também um pouquinho nessa questão do seu primeiro casamento, até o lugar que você se sente confortável, porque assim, o meu Instagram aqui eu tenho observado que a gente está tendo muitas mulheres que estão passando por muitas situações difíceis, sentimentalmente falando. Então eu vejo assim que pelas perguntas que elas mandam, pelas perguntas que são feitas, e também eu vejo que algumas pessoas mandam alguns directs também pedindo aconselhamento nessa área. Então eu acredito que assim, quem está vendo agora e quem vai ver depois, o maior número é essas mulheres, sabe? Então, assim, conta um pouquinho de como que foi, como que era esse relacionamento, se você puder falar assim, sem citar nomes, claro, o motivo da separação, enfim, seria legal. Aham. Então, eu nasci aqui em BH e me mudei para uma cidade do interior, eu era muito criança ainda, bebê. E o meu lar, assim, meus pais não tiveram um relacionamento bom, não. Minha casa era regada a muita briga, traição, e assim, minha mãe apanhava muito e sempre foi uma mulher muito guerreira, sabe? Mas em contramão, meu pai, ele era um bom pai, mas um péssimo marido. E eu vivi aquilo ali a minha infância até por volta dos 11 para 12 anos. E aí meu pai teve um relacionamento extraconjugal com uma prima da minha mãe e foi embora de casa. Ele saiu falando que ia trabalhar e aí levou as roupas dele, levou tudo e não voltou mais. Foi morar com essa prima da minha mãe em uma outra cidade. E aí, daí para frente, ficou um pouco pior do que antes, porque minha mãe, ela não conseguiu esquecer meu pai, ela ficou nessa assim, querendo voltar numa média de 10 anos, mais ou menos, tentando reconciliação, e ele não queria, às vezes vinha em casa, outras vezes não. Eu ficava assim 1 ano sem falar com ele, até por telefone, a gente não se falava muito. E aí teve uma época que eu fiquei doente e ele morava numa outra cidade. Eu era de Nanuque e ele morava em Teófilo Otoni. Então eu fui para essa cidade para fazer um tratamento com um alergista, sabe? Foi quando eu fiquei mais próximo dele. E mesmo assim, muito conflito. Eu fiquei na casa de uma senhora que eu nunca tinha visto e ela me acolheu para fazer o tratamento. Meu pai praticamente não ia lá. E assim, ele morava nos fundos da casa dessa senhora. Então eu via ele chegando do trabalho, eu via, né, de manhã, assim, percebia quando ele estava saindo, mas nunca me deu muita atenção, não. E hoje em dia eu me dou muito bem com meu pai, já há uns anos, mas nessa época foi uma infância e adolescência muito sofrida. Aí depois eu me casei, né, com o pai do meu filho mais velho, com o Davi. Logo depois eu me casei com 17 anos, mais ou menos, eu já estava morando aqui em BH.
E aí a gente ficou junto uns 3 anos. E durante o período que a gente ficou junto, ele era uma pessoa muito boa, a gente se dava muito bem. Era um relacionamento totalmente diferente daquilo que eu vivi na casa dos meus pais. Só que ele faleceu, ele era motorista de caminhão, e aí ele sofreu um acidente e faleceu. Eu estava grávida do Davi ainda, do meu filho mais velho. E aí passou pouco tempo, quando o Davi tinha numa média de... Davi tinha 1 ano e 8 meses. Eu conheci uma outra pessoa, que é o pai da minha filha mais nova, da Vitória. E aí a gente começou a namorar e uns 6 meses depois nós fomos morar juntos. Tudo que eu vivi na casa dos meus pais reproduzia no meu casamento com o pai da Vitória. Tudo. Parece que era... E assim, só que com um agravante, era um pouco pior ainda. Então a gente discutia muito, assim, chegava a brigar, assim, de porrada mesmo. E ele era muito agressivo, então ele tentava me agredir com faca, com revólver. Me traía muito, muito mesmo. Eu, assim, no tempo que a gente ficou junto, 14 anos, que eu descobri foram umas 7 traições, contando, né, assim, as que eu descobri. E além dessa agressão física, ele também me agredia muito mentalmente, psicologicamente. Então era algo que eu vivia sempre acuada. Com o olhar dele eu já tinha medo. Às vezes algumas palavras que ele falava que machucava muito. E aí chegou um tempo que eu decidi separar. E aí eu falei, não quero mais, não vou viver isso. E assim, totalmente sem Jesus, porque nessa época eu não queria saber de igreja, desacreditava de tudo. E aí, quando nesse período que eu estava me separando dele, eu conheci uma outra pessoa. E aí, assim, eu idealizei aquela pessoa como um príncipe encantado, porque eu vinha de um lar ferido, de alguém que causou muitas feridas em mim. Encontrei uma outra pessoa que me prometeu o mundo. E aí eu acreditei naquilo também. E aí vivi, assim, um relacionamento de 3 anos, mais ou menos, com essa pessoa. E deu tudo errado. Tudo errado. Porque também me traiu. Ele também me decepcionou. Também ouvia palavras duras, sabe? Até que eu decidi. Eu falei, de hoje em diante eu não quero mais ninguém. Vou ficar sozinha, não quero relacionamento. Nessa época eu já estava visitando essa igreja que é aqui no meu bairro. Então, como eu já estava caminhando, já escutava algumas coisas, eu tive força para encerrar esse relacionamento. E aí eu um dia assim, eu orava muito às madrugadas e pedia a Deus força, porque eu não conseguia. Não conseguia de jeito nenhum. Era um cativeiro, era uma prisão ali. Então, eu consegui terminar, fiquei um tempo sozinha, aí fiquei um período maior, eu fiquei acho que 1 ano e meio sozinha, até que o meu marido atual apareceu. E eu me lembro, Sharon, de quando você me falou algo e eu nunca esqueço e vou levar para minha vida. Porque a gente conversando sobre esse assunto, um dia você me disse que quando viesse alguém que fosse do Senhor, algo que viesse de Deus, ia ser totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido. E assim, o Senhor me surpreendeu. Não vou dizer que hoje o relacionamento que eu vivo é perfeito, porque, né, lógico que tem algumas coisas que ainda tem que ser ajustadas, mas eu vivo, o que você falou, é totalmente diferente quando vem do Senhor. Assim, meu marido é muito mais novo que eu. Eu tenho 41, meu marido tem 24. E a princípio isso me assustou muito, porque eu fiquei assim, meio sem saber, e envolve um monte de coisas. Ele é bem próximo da idade do meu filho, e aí é filho dos pastores da igreja que eu congregava na época. Então eu fiquei meio indecisa, sabe? Sem saber o que fazer. Mas resumindo, eu acabei me casando com ele, e aí acabou aquela ferida emocional de traição, aquela de maus tratos. Esse tipo de coisa acabou, mas veio situações diferentes que também feria, que também magoava, que também gerava dor. O meu marido, ele tem transtorno de bipolaridade afetiva. E aí, quando a gente, 2 anos atrás,
ele tentou suicídio. E assim, eu descobri depois que ele já tinha tomado a medicação e assim, nunca vi nele algo que pudesse causar, né, tamanho estrago. Nunca tinha percebido. E aí ele tentou suicídio e ficou internado num hospital psiquiátrico cerca de 10 dias. A partir desse tempo, eu comecei buscar coisas diferentes. Porque conversei muito com psiquiatra, muito com psicólogo, e aí eu comecei a entender um pouco daquilo que ele viveu e do que eu vivi também, né? Que às vezes a ferida, assim, vem lá da infância, de quando você era muito criança ainda, mas se aquilo não é tratado, tem reflexos ainda na vida adulta. E eu fui entender isso, sabe? E depois de um tempo, ele saiu do hospital, voltou para casa, ficou 1 ano em tratamento ainda, assim, não estava legal. E nesse período, ele se desviou da igreja, começou uma luta de novo dentro de casa. E eu não entendia o que o Senhor queria comigo nessa situação, sabe? E eu, assim, eu perguntava muito a Deus, porque quando eu fui me casar, eu pedi Deus e, assim, enquanto eu não tive uma resposta do Senhor, eu não aceitei. E depois eu comecei a questionar o Senhor. Eu falava, Deus, mas por que eu estou passando por isso se não foi isso que o Senhor falou comigo? Se não foi essa promessa que o Senhor me fez? Mal eu sabia que em cada situação o Senhor tem um propósito, né? E eu creio que aquela situação era para minha cura. Eu achava que o problema era com ele, mas o problema, na verdade, era comigo. E eu participei de um seminário de cura da alma. O seminário tem até o nome da sua célula, é Souza. E aí, lá nesse seminário, é uma pastora que é psicóloga também, a pastora Cláudia Klein. Ela faz todo um trabalho, são 3 dias que a gente fica lá, e era uma imersão. E aí, tem várias etapas. Numa certa hora, ela busca aquela última, a primeira, na verdade, imagem que a gente tem da infância. A primeira memória que a gente viveu na infância. E aí, lá tem todo um jeito, várias etapas, mas a memória que me veio quando eu estava lá foi quando meu pai foi embora de casa, quando eu ainda era muito criança. Eu achava que eu já tinha perdoado, que estava tudo bem, que aquilo não me gerou dano algum, porque o meu pai, hoje a gente se dá muito bem. Mas, e aí eu lembrei especificamente de um dia que eu chorava muito numa sala que tinha na minha casa, uma sala escura, e tinha aquele som bem antigo, sabe? Aqueles videocassete, sei lá como que era o nome. Tinha uma lâmpadazinha vermelha, e eu lembro, assim, vinha na minha cabeça aquela luz, sabe? Aquela luz vermelha. E aí eu fui entender, eu fui rejeitada na minha infância, né? Foi um abandono. A pessoa que é rejeitada, a pessoa que sofre um abandono quando criança, ela traz um trauma se não é tratado ainda quando é criança. E eu fui entender o porquê dos meus relacionamentos não durarem tanto e a minha busca por um relacionamento perfeito. Porque normalmente quem é rejeitado, ele não consegue estar sozinho, né? Ele não consegue estar sozinho e aí tá sempre buscando alguém para preencher aquilo que te falta. E nesse seminário eu descobri muita coisa ao meu respeito que o meu cérebro decidiu apagar. Muita coisa que eu nem lembrava, sabe? E isso me trouxe cura nessa área familiar. E aí depois começa também uma área também que eu sofri muito, foi a minha área ministerial. Quando eu comecei, como eu disse antes, eu comecei a frequentar, visitar essa igreja, que depois, né, os meus sogros hoje, que eram pastores dessa igreja, eles são missionários, e aí eles foram fazer missão em outra cidade, e aí outras pessoas que assumiram a igreja. E assim, até então, eu estava feliz, eu amava tudo aquilo, e já caminhava, já louvava, que é o que eu mais amo fazer na vida. E comecei, quando houve essa transição, veio outros pastores,
E aí eu comecei a ter muitos problemas, muitos problemas. Era perseguida mesmo. E aí o que que acontecia? Graças a Deus, eu moro aqui no meu bairro há muitos anos e assim, eu tenho muitos conhecidos, né? É uma graça que o Senhor me deu. Eu tenho facilidade em fazer amigos. E aí, lá na igreja, as mulheres me procuravam para poder, às vezes, um aconselhamento, às vezes para conversar mesmo, às vezes para fazer alguma coisa junto. E aquilo foi despertando um sentimento negativo na pastora, sabe? E aí começou uma série de insultos, perseguição comigo, com a minha família. Tipo, teve um dia que uns jovens, foi algo que me marcou, que, assim, doeu muito. E hoje eu levo como exemplo, sabe? Eu tenho o Davi, o meu filho mais velho, ele é usuário de drogas. E, assim, não é algo que eu ensinei para ele. Eu creio, assim, no nome de Jesus, que vai chegar a hora que ele vai parar. Eu sei que o Senhor tem um propósito na vida dele. Não gerei ele, se o Senhor também não. Mas tudo tem um tempo. Hoje eu entendo que o tempo do Senhor não é o nosso. E aí uns jovens da igreja se reuniram e pediu para que eu fosse líder de jovens, que estava com essa cidade na igreja, não tinha ninguém para conduzir os jovens. E a resposta dela foi que olhasse primeiro o meu filho, que é filho que é usuário de drogas, ele não tem capacidade, ele não tem autoridade para estar lidando com outros tipos de jovens. Então, assim, mexe com o filho, né? Assim, e o Senhor conhece e sabe do meu coração que esse não é o desejo. Então, foi algo que me feriu. E dali começou muita picuinha tipo, se eu respirasse, tava insultando. Teve uma Incomodando. época, sim, teve uma época também que houve um acontecimento, que foi quando eu saí mesmo, que teve um acontecimento, abriram um Templo Kids. E assim, deixaram algumas crianças sozinhas, e aí quando eu fui pedir para ajudar, ela falou não. Eu falei, mas as crianças não podem ficar sozinhas. Era na média de 15 crianças e não tinha ninguém cuidando. Eu subi, estava falando palavrão, dançando funk e tal. Dentro do templo não era um ambiente de glória ali. E aí eu fui mostrar, fui falar, e assim, com humildade. Só que eu fui muito, muito, muito mal recebida. E aí houve coisas também que eu cheguei a entrar em depressão. Fiquei em depressão também. Precisei fazer controle psiquiátrico com psicólogo, até que a cabeça deu uma organizada, sabe? Mas o principal nisso tudo, assim, é lógico que a medicina ajudou e tudo, mas é um encontro verdadeiro com Jesus. Eu acho que é só dele que vem a cura, né? É ele quem é capaz de limpar ali as emoções que não estão bem organizadas, os pensamentos também. Então, quando eu me entreguei de coração, eu comecei, eu participava, eu congregava numa igreja, tem uma palavra muito boa e assim, é uma igreja profética. Então, assim, eu cheguei a fazer atos proféticos para poder conseguir liberar o perdão, porque eu tinha muito ódio em mim. É o que, como eu vou reagir a determinada situação. Então, eu reagi da pior forma que eu poderia fazer na hora. Então, foi com ódio, foi devolvendo as palavras com a mesma dureza, devolvendo as palavras com a mesma intensidade que foi dita. E o Senhor nos gerou para ser agente de cura, né? Então, assim, a pessoa que fere, no caso específico, assim, do meu pai, algumas pessoas que foi ferindo durante a vida, eles também foram feridos. E a pessoa, ela só dá aquilo que ela tem. Às vezes é algo tão ruim ali dentro dela. Todos nós temos uma criança interior e aquela criança está tão ferida ali dentro, aquela criança está tão magoada, ela pode ter sido abusada, ela pode ter sido rejeitada, né? Ela pode ter sido insultada, ela pode ter sido assim alguém tentou calar ela durante a infância e aquilo gera traumas. E às vezes o nosso subconsciente decide apagar.
mas aquilo tudo fica dentro da gente ali, fica tudo dentro. E aí as atitudes, porque nós também começamos uma espécie de proteção. Se eu fui rejeitado, na minha cabeça, eu não vou permitir que nem ninguém mais. Então, você começa a ficar mais impossível ferir. Assim como você foi ferir, é onde que as coisas chegam, né? Como tá hoje. E eu escolhi ser curada porque tudo na vida da gente, a gente tem que tomar uma decisão também, né? Então, eu decidi em Jesus ser curada. E eu teve um seminário, um outro seminário que eu fui também, e uma psicóloga, ela deu exemplo isso na ciência, sabe? O cérebro da gente, ele tem vários quadradinhos, tem vários espaços ali. Cada espaço daquele, ele é responsável pela vida da gente. Então, vai ter uma área ali, um quadradinho daquele, que é responsável pela vida familiar. Vai ser uma pela vida financeira, outro pela alegria. Então, assim, cada parte do cérebro da gente, ele recebe um estímulo, né? Quando acontecem coisas boas e ruins, de uma forma. E tem uma parte no cérebro que os cientistas ainda não conseguiram descobrir para que serve aquele quadradinho que está em branco, que não tem nada. E só que isso na ciência, né? Eu creio com todas as minhas forças que esse quadradinho, essa parte vazia ali da gente é Jesus Cristo. Porque para a ciência a gente vai viver tudo aquilo, mas ainda a gente vai morrer faltosos, né? Como se nos faltasse alguma coisa. Então, por melhor que as coisas estejam, sempre tem aquela sensação de que falta algo. E esse algo que nos falta é Jesus Cristo. Só quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus é que aquela minha área foi preenchida. E hoje eu posso falar que eu sou completa, que eu já não vivo mais as mesmas coisas. É lógico que situações acontecem, que as pessoas continuam magoando, só que agora eu não vejo mais como uma afronta, eu vejo como uma pessoa que foi ferida. E o Senhor tem me honrado, sabe? O Senhor tem me moldado. E hoje a minha vida é totalmente diferente, assim, de tudo que eu vivi. Meu relacionamento com os meus filhos, eu creio que eles vão ter uma imagem diferente quando se casarem, sabe? E Deus tem feito maravilhas. São coisas que a gente ficar um dia para poder contar ainda e não consegue tudo. Não consegue. Ô, tem uma pergunta aqui que eu acho ela bem legal. Que a pessoa está perguntando assim: por que você acha que as mulheres ficam em um relacionamento abusivo? Como se aquilo que você falou é um cativeiro, né? Ela quer sair, ela sabe que não faz bem para ela, mas ela não consegue sair. Por que você acha? Você acha que é uma questão mais espiritual do que natural? Você acha que realmente é porque ela ama o seu abusador? O que você pensa sobre isso? Eu creio que é uma junção, tanto do espiritual quanto do natural. Aí tem que estar alinhado, né, as duas áreas. No natural, porque provavelmente tem algo desordenado dentro dela. E assim, se a gente não se ama, se a gente não se reconhece, assim, até para poder se relacionar com uma pessoa, a gente vai aceitar algumas determinadas situações que não faz bem. Então, assim, envolve medo também, porque eu vivi medo, sabe? Tanto de agressão, tipo de, vou me separar e ele vai me matar, porque acontecia esse tipo de coisa. Quanto o medo de estar só. Nossa, eu vou separar, e aí? O que eu vou fazer sozinha e tal, sabe? Mas tem que primeiro procurar ali algo que está errado dentro dela. Né? Ela tem que ver o que já aconteceu, buscar ali na memória onde que ela foi decepcionada para poder conseguir romper. E assim, e depois o espiritual também, porque caminha junto, né? O diabo, assim, uma das características dele, ele vê esse mundo para matar, roubar, destruir. E o que a gente imagina? Vai matar fisicamente, né?
destruir aquilo que a gente tem e vai roubar como um ladrão qualquer. Só que ele não é um ladrão qualquer. Ele rouba sonhos, ele rouba vida, né? Ele prende ali, ele mata sonhos, ele mata pessoas, porque assim, eu como mulher, eu vivi anos da minha vida morta, sabe? Morta espiritualmente, morta sentimentalmente, e só Jesus foi capaz de me reviver, de me voltar, sabe? De me devolver a vida. Então, é uma junção. É lógico que tem que procurar o médico, procurar o natural, procurar ajuda, mas o principal de tudo isso é Jesus. Sim. Hoje você consegue falar assim que você se vê 100% curada nessa área? Em algumas Restaurada? determinadas áreas, sim, completamente. Tanto é que hoje eu tenho um relacionamento bom, sabe? Com essas pessoas. Sou curadas. Mas eu ainda não sou curada daquilo que pode vir, sabe? Daquilo, não tem como eu prever uma situação que vai acontecer e como eu vou Sim. reagir aquilo. Sim, Pode é porque ser. também é assim, nós até conversamos com a Janine, ela é psicóloga, e ela estava falando sobre os gatilhos, né? Então, assim, às vezes, você tá bem, tá curado, tá bem. Só que aí chega uma situação, porque assim, a gente tá do lado de cá do paraíso, né? Do lado de cá do paraíso o negócio aperta, né, gente? A gente sabe disso. E numa vertente espiritual, a gente sabe que nós vamos ser afligidos com certeza. Porque quem está na Sim. obra, a gente é o primeiro a ser atacado, isso é natural. Isso foi com Jesus, com os discípulos, com a gente não vai ser diferente. E daí ela mencionou sobre isso, que quando a pessoa. E ela falou uma coisa bem legal, que ela falou assim, Sharon, todo mundo sofreu um trauma. Todo mundo tem um trauma. Seja na infância ou seja no decurso da sua vida. Porque a vida ela é traumática. Inclusive, até nós mencionamos um texto em Jó que fala que o ser humano nasceu para o sofrimento. Só que assim, a gente sabe que Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele traz esse equilíbrio pra gente porque ele é essa paz, essa felicidade mesmo no meio do caos. Só que assim, ela falou pra gente sobre essa questão dos gatilhos. Então, por exemplo, você tá ali e tá bem. E aí chega uma situação que é situação que alguém faz ou uma situação que chega pra você, ela vai fazer o seu cérebro lembrar algo que aconteceu lá no passado. E aí é mais ou menos que assim, a gente muitas vezes consegue prever as nossas ações, dá para ensaiar uma ação, mas a reação é algo muito espontâneo. Porque a reação é uma coisa que é de um fato inesperado, aconteceu ali agora, você não sabe como que você vai responder àquilo, como que você vai se sentir diante daquela circunstância. E aí entra aquilo que você falou, que é um pouco do espiritual também. Porque aí, assim, a gente precisa ter um equilíbrio nas nossas emoções, sim, com o auxílio de um tratamento psiquiátrico, psicológico, que seja, mas a gente também tem que buscar de Deus as características do fruto do Espírito, né? Porque, assim, quando a gente busca nele o domínio próprio, vem aquela situação, assim, naturalmente você desabaria, só que você se recorre a isso, se recorre a ele. E aí, dentro disso, eu quero te perguntar assim, desde quando você se sente assim, não, tô bem, tô curada, tô restaurada, houve alguma situação que você ameaçou dar uma recaída, assim, que você falou, ai, não vou aguentar, vou chutar o balde, vou xingar, Sim, vou, vou, claro, claro. vou... Com certeza. Há pouco tempo atrás, eu convivia com... Como eu tive problemas na minha área ministerial, aquilo o diabo vai usar de outras situações bem parecidas, porque ele é muito astuto. Então, assim, Sim, aconteceu problemas com outro pastor também, tipo de abusos de autoridade, sabe? E assim, com xingamentos, assim, o ciclo se repetindo da mesma forma, eu vivendo tudo ali de novo. E aí, só que desta vez eu reagi de uma forma totalmente diferente. Isso que você falou da ação e da reação é fato. E assim, antes até da ação, a gente primeiro pensa. Então, tudo que acontece primeiro gera um pensamento. E aí, depois do sim, pensamento, tem a ação, e depois da ação, a reação. Então, hoje eu controlo os meus pensamentos. Quando eu penso algo que eu sei que não é certo, porque a gente conhece o certo e o errado. Quando eu penso algo que eu sei que não vem do Senhor,
eu começo a orar mais, eu começo a jejuar pela vida da pessoa, eu começo a fazer o oposto, como se fosse o meu melhor amigo. E aí eu Sim, começo a tentar cuidar daquela pessoa. E aí, é o melhor sim, caminho. e assim, no começo é dolorido, porque como que eu vou orar para aquela pessoa que me magoou ali? E assim, no começo eu vou com muita, sabe, com aquele coração apertado para Senhor, Resistência. não quero orar. Não é isso que eu quero, mas me ajuda. E assim, vai passando o tempo, aquilo vai fluindo e eu já não tenho mais nada no meu coração. Então, assim, no mundo, eu ainda vou me frustrar várias vezes. Mas hoje eu sei o caminho para não guardar aquilo no coração, para não virar uma frustração, assim, algo que vai contaminar a minha vida, sabe? Sim. E aí tem uma pergunta que chegou aqui agora, que a pessoa está perguntando assim, se você acredita em maldição hereditária. Eu acredito que é por essa questão do ciclo, né, que se repetiu. Você acredita que é uma, que ela está perguntando, se você acredita se é uma coincidência ou se realmente existe maldição hereditária, ou se Eu você acredito. acredita que essas situações se repetiram também para que Deus pudesse te mostrar alguma coisa que precisava ser moldada em você. Que às vezes a gente acha assim, nossa, mas onde que eu vou? Sou perseguida. Só que assim, eu não sei com você, mas comigo acontecia muito isso e eu falava assim, gente, não tem cabimento, sim, que é a mesma coisa. Até um dia que eu fui perguntar para Deus, eu falei, gente, o que é isso? Aí Deus falou, então, que bom que você perguntou. Porque é por sua causa que acontece as mesmas coisas, porque eu estou tentando chamar a sua atenção para eu tratar algo dentro de você. Sim, eu creio em maldição hereditária. Eu creio que passa mesmo de geração em geração até que aquilo seja quebrado, né? Que a gente tem autoridade, Deus tem o poder para quebrar toda maldição. E eu creio também que Deus permite determinadas situações para moldar a gente, para moldar o caráter, sabe? Então, assim, eu tanto creio que é maldição e eu fiz várias orações específicas quebrando a maldição hereditária na minha família, como também eu tive. Como também eu acredito que seja algo que Deus lhe permitiu traçar para me moldar, sabe? Para me fazer mais forte, para que eu pudesse edificar as vidas de outras pessoas. Eu tenho um salão de beleza. E, tipo, de 9 mulheres que eu sento na cadeira para atender, assim, de 10, 9 tem problemas com relacionamento. Então, Verdade. assim, Deus tem me usado, sabe, para poder dar uma palavra de conforto, para poder contar aquilo que eu já vivi, o que eu passei, como eu reagi e o que Deus fez hoje, o que Ele tem feito. Então eu creio que nada do que acontece na minha vida e na vida de todas as pessoas é por acaso. O Senhor permite e tudo é para glorificar o nome dele. Então, hoje antes eu perguntava muito, Senhor, por que que eu tô passando isso? Hoje eu mudei a minha forma de perguntar. Eu falo, Deus, para quê? O que que o Senhor quer nessa situação? O que que o Senhor quer que eu faça? E quanto antes eu entendo o propósito, eu entendo o porquê estar naquela situação, para que Deus me colocou na situação, eu avanço mais rápido, eu consigo romper mais rápido. Sim. E assim, Jay, eu não sei se você conhece, tem um livro que ele se chama As Cinco Feridas Emocionais. Ele traz uma perspectiva bem interessante que a autora, ela aponta assim, que os problemas de ordem física, emocional, psicológica, elas têm, assim, uma raiz, elas são frutos de cinco características. Aí eu vou mencionar essas características para você, e eu quero que dentro, assim, da sua experiência, você fale para mim se você concorda com essa visão dela. Ela fala que quando você tem essas feridas na infância, provavelmente você vai ser um adulto muito frustrado quando acontece. Até você até mencionou alguns pontos, então acredito que você vai concordar com ela. Quando a criança passa por rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Você concorda com esse pensamento dela? Quando uma criança ela passa por essas cinco feridas emocionais, com certeza ela vai trazer isso para a vida adulta e provavelmente, se ela não for tratada, ela vai replicar isso na vida dos filhos, do esposo, da esposa, seja lá como for. Você concorda com isso? Sim, sim, eu concordo sim. A gente reproduz aquilo que já viveu. Foi a forma
que você foi ensinado, foi a forma que você passou ali a maior parte da sua vida. Então, reproduz realmente. Tanto assim, eu Sim. vejo hoje na minha filha, que eu comecei a observar mais, ela reproduz tudo que eu faço. E é como um bebezinho. Quando você fala algo, daí a pouco ele tá falando igual. Se você, até um animal, se você cria ele de uma forma mais violenta, ele tende a ser mais agressivo. Verdade. Um pitbull, por exemplo, que é um animal, né? Que não é ciência como a gente. Se você tem duas formas de criar, você vai tentando, né, num ambiente dócil, ou você vai criar ele mais agressivamente. Da forma que você cria, vai ser o comportamento do pitbull na vida adulta. O animal reage desta forma, imagina um ser humano, né, que pensa assim, sente e pensa muitas vezes mais do que um animal. Então, eu creio que a gente reproduz sim. Sim. E você acredita que nesse processo que você passou de cura nas suas emoções, a fé ela foi assim algo bem fundamental para você? Você crê que te ajudou bastante? Porque assim, Essencial. eu acredito que assim, o ponto quando eu te conheci, você já fazia terapia, algo nesse sentido assim. E daí, aí eu quero te perguntar essa pergunta, na verdade, ela é minha. É porque eu acho assim, é importante as pessoas verem esse outro lado, porque assim, as pessoas muitas vezes têm um tabu porque elas acham que a gente que é cristão não acredita na medicina, e muito pelo contrário. Foi Deus que criou todas as coisas. Então, se tem os médicos, tem um porquê de ter esses médicos. Se Deus capacitou eles com tanta sabedoria e inteligência, é para que eles nos ajudem, sim. Mas fala para mim assim, como que você vê a diferença, por exemplo, de fazer algo só natural, que é bom também, é bom buscar ajuda assim de um profissional, mas quando eu pego essa ajuda de um profissional, mas eu também estou tendo uma base espiritual ali, tendo uma aplicabilidade da fé sobre a minha vida. E realmente crendo, criando uma expectativa dentro de mim para aquilo que é sobrenatural. Como que você vê isso? Você acha que de fato na sua vida funcionou os dois caminhando junto? Você acha que a fé ela teve um pouco mais de força? Como que foi isso para você na sua experiência? Sim, a fé foi fundamental. Até para que eu tivesse forças para buscar da ciência. Porque chega uma hora que a gente está tão desesperançosa, que a gente está tão despedaçada, porque você não tem força nem para caminhar. E a força vem do Senhor, sabe? A força é Ele quem dá. Teve, assim, vezes que eu passava 3 dias deitada, chorando, sabe? Com uma depressão fortíssima, de não conseguir mesmo levantar da cama. E se, naquele momento, se eu não tivesse orado, se eu não tivesse, muitas vezes, sinceramente, eu não dava nem conta de orar. Mas eu mentalizava, eu ouvia um louvor, sabe? Eu estava sempre pensando nas coisas que vêm do céu. E se não fosse isso, eu não teria conseguido nunca, nunca. E eu creio, a minha esperança hoje ainda está no Senhor, sabe? É lógico, como você disse, os médicos são importantíssimos, né? Uma profissão linda, mas o foco de todas as coisas é Deus, sabe? É o Senhor, é Ele quem fortalece, é dele que vem a cura. E se não fosse a fé, eu não estaria aqui hoje. Eu creio que eu já teria cometido suicídio, sabe? Eu não sei o que. De repente, eu estaria vivendo uma vida também totalmente diferente da que eu vivo, em ruim, por escolha própria, porque chega uma hora que cansa. E a ciência, ela te dá um caminho, mas não é a solução, sabe? A solução, eu creio que vem do Senhor. É só o Senhor quem é capaz de fazer todas as coisas. Se não fosse a fé, eu não estaria aqui hoje. É porque, na verdade, o trauma emocional, ele é uma coisa é uma coisa no espírito da gente, na verdade. Porque o nosso espírito fica marcado. Então, assim, a alma, ela é as nossas memórias, as nossas emoções, enfim. Só que é interessante porque o nosso espírito é aquilo que é proveniente de Deus para a gente, para dentro de nós. É o fôlego de vida ali, né, que ele soprou nas narinas de Adão.
E quando aquilo é tocado pelo pecado, porque o trauma, ele é proveniente de um pecado, de um ato que foi um pecado. A gente sabe disso. Por mais que não foi... tem pessoas que ela te fere sem a intenção de te ferir. Porque, na verdade, como você falou, é o que ela tem para dar, porque foi o que ela recebeu. São pouquíssimas as pessoas que conseguem agir diferente. Por exemplo, eu fui abusada na minha infância. Eu nunca abusei ninguém. Porque eu sei o rombo que aquilo fez dentro de mim. Então, eu me levantei como protetora das crianças. Mas nem todo mundo consegue. Tem gente que tem um pai abusivo porque o pai é alcoólatra. Provavelmente, a perspectiva dessa criança é alcoólatra também, infelizmente. Mas, assim, eu acredito que quando a gente busca esse tratamento clínico, ele é muito importante, porque aquilo que a gente sente por dentro vai impactar no nosso corpo físico. Eu me recordo que, por várias vezes, eu sentia muitas dores físicas, como se eu tivesse apanhado. Só que aquilo era o meu espírito gritando. E eu não entendia. Eu achava assim, gente, eu devo estar trabalhando demais. A gente já pensa, não, eu devo estar fadigada, estressada do trabalho e tudo mais. Aquilo era o meu espírito gritando. E quando eu fui me dar conta do quanto eu era adoecida emocionalmente só quando eu conheci Jesus. Porque até então eu pensava que era normal, eu trabalho muito, trabalho, estudo, sempre aquela vida corrida, eu pensava, normal, coisa da vida. Mas eu só tive essa concepção quando eu conheci Jesus. E eu me recordo que, assim como foi com você também, eu tive que passar por esse processo de voltar ao lar, digamos assim. Porque na minha cabeça eu não tinha mágoa de ninguém, do meu pai, da minha mãe, de forma alguma. Até o dia que o Espírito Santo me confrontou e me mostrou que existia algo dentro do meu coração, que eu precisava fazer um caminho de volta. Porque por mais que eu tinha um bom relacionamento com eles, respeitava e tudo, tinha feridas dentro de mim. E que eu precisava abrir isso para eles, para que a cura pudesse acontecer e para que eles também tivessem uma percepção do outro lado. Porque, assim, por mais que alguém te fere, essa pessoa não tem só um lado ruim, ela também tem coisas boas, né? E quando é esse relacionamento de pai e filho, é uma coisa muito delicada. Então, assim, é muito importante a gente entender que, sim, a gente precisa buscar essa ajuda clínica, mas o que traz a ótica verdadeira e genuína é o espírito. Porque é ele que vai testificar pra gente aquilo que realmente está de errado e é ele que nos convence a querer mudar. Como você falou, que nos dá força para querer ter uma vida diferente. A Janine até falou sobre isso, que na psicologia, os psicólogos, mesmo a maioria deles não tendo tanto uma fé em Deus, em Cristo Jesus, como a gente tem, embora muitos psicólogos também são cristãos, quando eles estão fazendo ali o acompanhamento dos pacientes, muitas vezes quando eles percebem o foco, a razão pela qual elas estão daquela forma, eles aconselham que elas liberem perdão. Porque o perdão, ele é a chave para a nossa cura e para a liberação da vida do outro também, né? E é interessante porque, assim, a gente vai fazer uma live aí pra frente falando sobre milagres, né? E eu posso dizer, assim, claramente que eu tô diante de um milagre, né? Na verdade, dois, você e eu. Mas, assim, no meio de você falando, eu tô assim, meu Deus, como Deus é tremendo e como é bom acreditar e gerar expectativa no que Deus, ele fala com a gente. Porque eu me recordo, assim, gente, é outra G, né? É outra pessoa, né? Pra glória de Deus. E você foi falando, eu fiquei pensando assim, das conversas que nós tínhamos, que eu falava, Gê, você não tem noção do tanto que Deus quer te usar. E assim, às vezes a gente olha pra dor e pensa assim, cara, eu nasci pra sofrer, que é isso? Que vida ruim que é essa? Mas a gente não entende que, na verdade, Deus tá produzindo um bálsamo, né? Tá produzindo cura pra alma de outras pessoas. Então, assim, eu costumo dizer que vale a pena. E você foi falando, foi passando um filme na minha cabeça, que eu falava pra você assim, o salão é uma igreja, porque você não entendeu isso ainda. Verdade. E essas pessoas que estão aqui são ovelhas que Deus te deu para cuidar. Gente, que incrível. E assim, eu louvo ao Senhor pela sua vida, porque muitas coisas que você me disse lá atrás hoje acontecem, sabe? E Glória assim, a Deus. volta e meia eu tô lembrando das palavras que você disse, eu não esqueço, porque sempre até comento com as pessoas que estão próximas de mim, porque muita coisa que você falava assim tem acontecido, sabe?
Glória a Deus. Antes, eu era tão ansiosa que às vezes eu até pensava, falava, ai, mas por que não acontece então? Né? Mas tudo tem um tempo determinado aqui na Terra. Sim, e na verdade E também é hoje, assim, né? Igual ontem. Ontem nós estávamos num culto e aí o pastor falou um negócio bem legal que eu tomo isso muito para minha vida. Deus, ele libera uma promessa, só que é assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E às vezes a nossa parte é não fazer nada. Porque assim, muitas vezes a gente recebe uma palavra, ainda mais a gente que é ativista, porque você é tipo que nem eu também, essas mulheres assim mais pra frente, vão embora fazer. Então, tipo assim, Deus libera uma palavra, hoje a gente quer fazer amanhã. E quando a gente tem essa ansiedade, Deus vai equilibrar a gente, né? Então, ele vai fazer a gente esperar, ele vai moldar a gente para viver aquilo. Então, é muito interessante, né? Tá? Às vezes, assim, não fazer nada, só confiar e obedecê-lo, assim. E aí, Gê, a gente tem uma pergunta aqui sobre a questão que você mencionou do seu filho. Aí a pessoa está perguntando assim, como que é para você ter um ministério, tá ali, né, como diaconisa, ministério de louvor, e ter uma situação assim tão delicada, né? Porque a gente sabe que é difícil, a gente tem um trabalho assim dentro de clínica de recuperação, a gente sabe que não é fácil para a pessoa, não é fácil para a família da pessoa, mas como que é? E pelo que eu entendi assim, da pergunta, eu acredito que a pessoa está perguntando assim, como que você encara, porque o nosso meio cristão deveria ser um meio que nos acolhe mais, mas infelizmente é um meio que nos julga muito. A gente sabe sim, disso. Mas eu creio, em nome de Jesus, que vai mudar. Porque nós somos uma vai. família, um cuidando do outro, né? Mas como que você enfrenta isso? Como que você se fortalece e se blinda para que isso não entre no seu coração, para que isso também não machuque ele? Como que você se posiciona em relação a isso? Hoje, assim, o desejo que queima no meu coração, o que eu mais queria hoje é ter uma clínica de recuperação, sabe? Em nome de Jesus, esse projeto ainda vai Lembra acontecer. de mim, por Mas favor. assim, mas assim, eu tenho alguns amigos que a gente ajuda nessa área específica, algumas clínicas. Eu tenho uma outra pastora que tem um chamado lindo, tem uma obra maravilhosa nessa área, sabe? Então, assim, eu ajudo como se eu estivesse fazendo para o meu filho. E eu vi, já tem algumas pessoas com quem eu convivo que tinha uma situação assim muito pior que a do meu filho. Hoje eu vejo a pessoa restaurada para a honra e glória do Olha, Senhor Jesus. Então, eu creio que tudo leva um tempo. Pode ser, eu ainda não consigo entender, que eu ainda oro por isso e eu sei que vai chegar o dia do meu filho. Mas pode ser que Deus me fez, né? Deus permitiu que meu filho passasse por essa situação para que eu abra uma ação para ajudar pessoas que têm o mesmo problema, sabe? Porque na sociedade, na igreja, a pessoa é muito mal vista, ela é muito. discriminada, sabe? E assim, esse tipo de pessoa ninguém quer. Ninguém quer. Então, assim, até para chegar e levar uma palavra, né? As pessoas veem como alguém assim, como alguém abominável, alguém que você não pode se aproximar, sabe? E Mas eu eu acredito vejo, também, Gê, que as pessoas elas têm medo por um falta de preparo também dentro das nossas igrejas. É aquilo que a gente conversava muito, que eu falava assim, gente, eu não entendo porque que pastor tem dificuldade de falar que o demônio existe, que o inferno existe. Então é meio que isso, é uma falta de preparo das pessoas para a realidade do nosso cotidiano, porque isso é uma realidade. Assim como as pessoas divorciadas. Gente, tem hora que a gente tá uma guerra mesmo. é, Porque as pessoas tratam as pessoas divorciadas como se elas tivessem uma doença muito contagiosa. E isso está errado. Está errado, porque se Deus deixou uma tratativa nas escrituras para isso, é porque ele já sabia que isso ia acontecer. Não é a vontade dele, mas acontece. E a gente não pode ser aquela igreja que mata, a gente tem que ser a igreja que gera vida, né? Então, acho que também é uma falta de preparo, de ensino, de doutrinar as pessoas para que elas tenham o coração de Jesus, né? Você pensa dessa forma? Ou você pensa diferente? assim,
eu assisti um filme há pouco tempo atrás e fala em Meus Passos, o que faria Jesus. Ah, eu amo esse Muito, filme. muito lindo. Aham. E Ele assim, é lindo. eu Eu levei chorei para muito. minha vida. Aham. Aqui até o meu antigo pastor, ele, quando tinha alguma determinada situação, falava, ok, JF, né? Em seus passos que faz Jesus. E hoje, tudo que eu vou fazer, eu penso dessa forma. E infelizmente, principalmente no meio cristão, assim, hoje não tem amor, sabe? Não tem. Infelizmente, é algo assim, até por isso que eu acho que as coisas não avançam mais rápido, porque o cristão, ele se colocou num, no altar. É como se ele fosse muito santo, sabe? E não Uhum. entende que somos todos seres humanos, todos nós pecamos, só que de forma diferente. Eu não Sim, peco da mesma forma que você, mas não quer dizer que eu sou santa, que eu não peco, porque eu também peco. É lógico que verdade. eu tento todos os dias melhorar, eu tento não repetir aquele mesmo erro, mas até que Jesus volte, eu vou pecar, sabe? Mesmo não querendo. É lógico que eu procuro o tempo todo ser o mais próximo do que Jesus foi. Mas, assim, eu sou ser humano e não vou conseguir. Assim, principalmente no cristianismo, as pessoas olham muito a aparência física. Uhum. Se chega um pregador e usa um brinquinho ali, já não, né? É tipo, E tem as tatuagens. piada na cabeça. Não pode ter tatuagem. Se tiver tatuagem, você vai assim, eu não creio em forma, sabe? Eu vejo Jesus de uma forma muito simples. Eu não vejo Jesus aquele. É lógico que Jesus é santo, é lógico que Oh, ele é Deus, mas eu não vejo ele, sabe? Eu vejo Jesus de tênis, eu vejo Jesus de bermuda, eu vejo Jesus de uma forma muito simples. Porque se não for assim, como que ele dá conta disso tudo que existe hoje, né? Muita coisa é religiosidade. Então, e sim. falta amor mesmo. Assim, principalmente na juventude, se hoje, por exemplo, pinta o cabelo de uma cor diferente, igual outro dia eu tava vendo nos comentários, se você pinta o cabelo de uma cor diferente, ali já começa crítica, já começa julgamento. E assim, muitas das vezes o coração daquela pessoa, ele é genuíno, sabe? Sim. Então eu não vejo muito as coisas assim, pelo que as pessoas falam, sabe? Pelo que o meu esposo, que é muito mais jovem do que eu, a gente sofre nisso também. Então, às vezes as pessoas falam, hoje eu dou Imagino. risada. Sim, hoje eu dou risada, sinceramente. Durante um tempo eu ficava assim, a gente ia sair, eu não gostava nem que sair de mão dadas, porque eu sentia vergonha. De Então, assim, bobeira, meu filho. Aproveita seu marido. hoje sim, mas até eu entender, né, que aquilo ali não tinha poder sobre mim, eu sofria. Então, assim, hoje não. O que as pessoas, eu sei o que eu sou em Deus e o que Deus é para mim. Tirando disso, assim, o que as pessoas vêm falar, hoje já não me fere tanto, porque eu tenho uma identidade, sabe? Hoje eu Sim. sei quem eu sou filha de Deus. Glória a Hoje Deus. eu tenho uma identidade. Então, esse tipo de coisa, muitas vezes eu dou a risada, porque você vê que a pessoa, né, é muito frustrada para perder tempo em. Sim. Uhum. E é muita questão de maturidade também, aquilo que você falou. A gente chega no entendimento de quem nós somos, independente da opinião dos outros. Embora eu pense assim, cara, você pode ter a opinião que você quiser, é seu direito, desde que você me respeite. Sim, Mas é algo assim, é maturidade. Porque você leva um tempo para amadurecer, mas você só amadurece se você se coloca nesse lugar. Porque Deus, o Espírito Santo, ele não nos obriga a nada. Então, assim, é um passo por vez, é crescendo de glória em glória, mas nós temos que querer, né? E assim, eu quero te fazer uma pergunta, na verdade, assim, para você deixar um conselho. Você falou assim, normalmente quando a pessoa sofre um abandono, ela é rejeitada,
dispara um gatilho nela que ela não consegue estar sozinha. Ela sempre tem aquela dependência emocional, né? Aquela coisa de ter um amparo emocional no outro. E aí você mencionou ao longo da nossa conversa que você tinha um relacionamento, terminava, entrava no outro, terminou, entrou no outro. Assim, querendo ou não, bem um seguido, bem rápido, assim, não teve um tempo de respirar, de falar, oh, meu Deus, o que está acontecendo aqui dentro? Deixa eu me tratar primeiro e tudo. Qual que é o conselho que você deixa, assim, principalmente para as mulheres que passam por esse tipo de situação? Ah, eu fui abandonada na infância, eu fui rejeitada na minha infância e eu tenho essa dependência no outro. Então eu entro no relacionamento e saio de relacionamento assim muito rápido, não tenho tempo de cuidar das minhas emoções. Qual que é o conselho que você daria para essas pessoas e também para as pessoas que são solteiras, que ficam nesse desespero, querendo casar? Qual que é o conselho diante dessas experiências, Gê, que você daria pra gente? Sim, é se amar, né? É se reconhecer como uma pessoa boa, merecedora. Porque quando vai acontecendo coisas desse tipo, quando você é principalmente abandonada, rejeitada, o que vai lá para a cabeça? É que eu não sou capaz, é que eu não sirvo para aquilo. Uma das frases que era já feita na minha cabeça é que eu não nasci para casar, sabe? Eu já Então, pensei isso também. sim, eu falava, eu não nasci para casar. E assim, eu nasci para casar sim, sabe? Porque há pouco tempo atrás eu fiz um curso Casados para Sempre. Eu até recomendo para turminha aí que tá casada e tá vivendo problemas no casamento e até na A minha idade. irmã fez ele também. Uhum. É um curso maravilhoso, sabe? E assim, antes de qualquer coisa, é se amar, estar bem consigo mesmo, estar bem em Deus, estar bem resolvido. A gente não tá legal, você se envolve com o outro achando que aquilo vai preencher. E não vai, porque tá faltoso é dentro da gente mesmo. Então, Verdade. enquanto a gente não organiza tudo ali dentro, não vai fluir, não vai dar certo, porque a gente mesmo vai sabotar o casamento, o relacionamento, porque quando a gente foi traída, por exemplo, eu que já fui traída inúmeras vezes, eu não confiava em homem algum. E aí é tipo, nossa, vai fazer a mesma coisa comigo. Tinha um ciúme doentio. E aí eu assim, tipo, algo eu tinha que melhorar em mim. Nossa, meu cabelo não tá bom, eu tenho que fazer isso aqui para chamar atenção. Então, o problema, na verdade, não era com o outro, o problema era comigo mesma, porque eu não me resolvi, eu não consegui me curar daquela situação ali. Eu sofri um trauma e aquilo ali me gerou um dano que eu não conseguia romper. Então, antes de tudo, antes de se envolver no relacionamento, tira um período para estar sozinho mesmo, para aprender a sua própria companhia, para poder ter tempo de fazer aquilo que você gosta, para quando alguém aparecer, você tá pronta para receber a pessoa de uma forma diferente, né? Senão vai só criando atrito, só briga. Se não tá bem, não adianta se envolver, porque provavelmente não vai dar certo. Vai, provavelmente se repete, né, Gê? Toda a situação. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta não é minha, uma pessoa mandou. Quando a pessoa está dentro de um relacionamento abusivo, por que é muito comum a pessoa que está sendo abusada se sentir culpada, mesmo ela sendo a prejudicada? Por que ela se sente a errada da história? Tipo assim, ela está sendo prejudicada, ela está sendo maltratada, mas a mente dela pensa que a culpa é dela. Eu não sei se acontece isso com você, mas como que você vê isso? Sim, sim. Olha, muitas vezes eu acho que é um fardo nos ombros da gente. Muitas vezes é uma palavra de maldição, é um fardo que é colocado nos ombros e a gente recebe aquilo ali, aceita e vai vivendo. Por quê? Se alguém chega para mim e fala, você é feia, e eu acredito naquilo que a outra pessoa vai vivendo, eu vou me achar feia, eu não vou me amar. Da mesma forma, é o que geralmente o agressor, ele faz. Tipo, ele te traiu, chega em casa com violência ainda, como se você tivesse sido culpada.
E aí ele fala, pois é, eu traí mesmo, mas é porque você não se arruma. Eu traí mesmo porque você pega no meu pé, porque você é chata. E aí você vai responder, você vai tentar conversar, a pessoa já começa, tá vendo aí? É isso que eu te falei. Foi o que acontecia comigo. E eu começava a acreditar naquilo que o outro estava falando. Você é louca. É o que eu ouvi, assim, eu acho que era a palavra, porque eu surtava mesmo. Então, assim, ele mexia com minha cabeça de uma forma tão grande que eu chegava a surtar. E aí depois eu ouvi, você é louca. Na minha cabeça eu pensava, eu devo ter algum distúrbio mesmo, porque olha como eu fiquei, sabe? Então eu creio que são fardos que a pessoa coloca e você começa a acreditar naquilo que o outro pensa a seu respeito, né? É a identidade. É a identidade. Você tem que Sim, saber quem você é, né? sim. E essa agora é uma colocação minha, porque é algo assim bem pertinente para o momento. Nós vivenciamos uma cultura ainda muito religiosa dentro das nossas igrejas, como você bem pontuou. Uhum. De certa forma, eu entendo um certo zelo. Eu consigo enxergar isso com esse olhar assim de Jesus, com muito custo, embora eu não concorde com o posicionamento. Mas tem algumas igrejas que, assim, vira para uma mulher que está passando por uma situação assim, correndo risco mesmo, né, de ser assassinada, porque pode chegar nesse ponto, e vira para uma mulher dessa e fala: não, você tem que ficar com ele, você tem que orar para Jesus restaurar e você tem que ficar lá. A mulher Como que santa você, santifica a casa. como que você vê isso, Gê? Porque assim, você viveu na realidade essa situação. Então, como que você enxerga isso? E aqui eu não estou questionando a Bíblia, porque tudo que Deus faz é perfeito. Eu estou questionando a forma como nós que somos humanos queremos mudar a Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela fala uma coisa e nós queremos ensinar outra com o intuito de fazer as coisas ficarem bem vistas. Tipo assim, não, na minha igreja todo mundo é muito santo, ninguém divorcia, todo mundo tem um casamento muito bonito. Só que a gente sabe que é mentira. A gente sabe que é mentira. Então, como que você vê isso? Eu vejo assim, eu não vejo Deus, eu tenho a consciência de que ele é Deus, mas o meu relacionamento com Deus é de pai para filha, sabe? Então eu vejo Deus como meu pai. E ele também é pai da nação, né? Ele é pai de todos. E o que eu penso? Se eu tô sendo muito agredida, algo que não me faz bem, o meu pai físico apoiaria aquela situação? Exatamente. Então eu creio que o meu pai celestial também não é o plano dele para minha vida. E é lógico que, assim, antes de tomar alguma decisão, você tem que tentar de todos os Sim. meios, né? De todos os meios. Só que chega uma hora que não tem jeito. E aí você vai viver sofrendo. Eu acho que Deus não nos criou para sofrer, sabe? É lógico que vai ter aflição, vai ter tribulação, mas se aquilo continua por um período muito longo, é uma maldição, né? Então não vem do Senhor. E além do fato, a palavra de Deus, ela nos fala em João 10:10. O texto, a primeira parte do texto, do versículo, a parte A, você citou, que Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus também veio para nos dar vida e vida com abundância. Vida. Né? Então eu não posso me prender num jugo de escravidão. A partir do momento que eu conheço essa liberdade de Jesus, eu tenho que ser livre. Só que eu acredito que o que mais as pessoas questionam a gente quando nós levantamos esse questionamento para o ensino, as pessoas questionam assim: mas quando a pessoa antes de casar, ela sabia com quem ela estava casando, então por que casou? Só que muitas pessoas, elas contraem uma aliança sem ter o conhecimento pleno de quem elas são em Deus, sem ter o conhecimento pleno de quem Deus é, do plano de Deus para a vida delas. E muitas vezes é como se nós estivéssemos literalmente cegos. E existe também uma parte que as pessoas, que é o que elas deveriam ensinar e não ensina, que existe uma batalha espiritual constante. E muitas vezes o inimigo ele sabe o plano e o projeto de Deus para a vida daquela pessoa, então ele vem com um engano. Sharon, mas como assim a pessoa tem intimidade com Deus, Deus vai permitir isso?
Porque Deus não vai passar por cima do meu poder de escolha. Então, tipo assim, o Espírito Santo ele pode te sinalizar várias coisas, mas se você tema e vai, que Deus vai ficar olhando e falar, depois eu junto os pedaços, né? Verdade, verdade. E a gente se engana também, né? Ser humano e a gente se engana. E aí, infelizmente, e é lógico que a gente tem que observar mais na hora de se relacionar. Mas tem coisas que são surpresas. As pessoas nem sempre demonstram quem elas são no namoro. Muda muita coisa. E aí, quando a gente está no meio de uma relação ali com um estranho, com uma pessoa totalmente diferente daquela que a gente conheceu no namoro. E aí, como lidar com aquela situação, né? É difícil demais. E eu não sou a favor do divórcio, eu sou a favor da família. Eu creio que a família é algo sagrado, exige divórcio. Tem situações que se divorciar sim, até para não gerar mais problemas. Sim. Infelizmente, hoje o casamento ele perdeu muito valor. E acontece coisa dentro dos lares que assim não é, sabe, compatível com o casamento. E aí você vai viver aqui num casamento de mentira? Hoje eu não ligo muito assim. Com o que as pessoas vão dizer? É lógico que eu prezo também pelo testemunho. Mas Sim. o que as pessoas vão falar, ironizar, criticar, esse tipo de coisa, eu não me importo muito, sabe? Eu decidi, tipo, bloquear. Eu não dou muita ideia para determinado tipo de pensamento, não. E aí eu deixo as pessoas falarem. No tempo certo, elas vão ver toda a verdade. Então, hoje eu não tento me justificar muito, mostrar os meus motivos, mostrar o porquê. Porque o Senhor vai dar a justificativa na hora certa, sabe? E as pessoas vão ver. E aí elas vão entender o que realmente está acontecendo. Muitas pessoas que já me criticaram, sabe? Assim, por conta de alguma atitude. E hoje, por exemplo, eu fiz uma cirurgia há uns dias atrás, eu fiz esterectomia, sabe? E tirei o útero e foi uma cirurgia bem complicada. E durante a cirurgia teve umas intercorrênciazinhas. Eu tive que fazer uma cirurgia de emergência na bexiga também. Tive hemorragia, fiquei muito debilitada. E o meu esposo, ele cuidou de mim tão bem, que nem eu acreditava. Eu falava com Deus, falava, ai Deus, obrigada. Porque não é normal isso, não. E aí, assim, Glória a Deus. e quantas pessoas falaram comigo, sabe? Criticaram, não vai dar certo, esse casamento não vai dar certo, isso não vai dar certo. E hoje eu vejo, assim, o carinho que ele tem com meus filhos, tipo, assim, em coisas pequenas. E eu vejo a mão do Senhor em todos os detalhes, sabe? Se eu tivesse me importado com aquilo que as pessoas falaram a respeito, não vai dar certo. Ele é muito mais novo, ele não tem a condição financeira que você precisa. Se eu tivesse dado ouvido àquilo tudo, eu não estaria vivendo o casamento que eu tô hoje. Então, tem coisas que a gente não pode dar muita ideia porque tá falando, não. E aí, o que eu penso também? Eu ouvi certa vez que você tem que ter a opinião de alguém que já deu certo. Porque normalmente quem vê é bagunçada. E para te falar. Então, você quer ouvir uma consciência boa de quem passou por algo bom. Porque quem errou, ele não tem autoridade para te falar. Ele está ali no mesmo caminho de aprendizagem. Então, vai levar um tempo para ele aprender também. Então, eu não me importo muito com o que... Até escuto, sabe? Escuto. Mas vou reter aquilo que me faz bem. Aquilo que eu vejo que não é errado. Escuto tudo e retenho o que vai me fazer bem. Bom. Verdade. É porque a gente tem essa mania, né, de achar que sabe tudo e a gente acha que tudo tem um padrão, né? Só que Deus, ele age numa multiforme graça. Então não tem como a gente prever o que Deus quer fazer. A gente vê isso pelos os próprios milagres que Jesus realizou. Ele curou vários cegos, mas cada um foi de um jeito.
as experiências que os profetas tiveram com Deus e até mesmo os discípulos, cada um teve uma experiência diferente. E o Deus é o mesmo. Então, assim, ele vai agir de cada forma, da forma como ele quer e de acordo que vai tocar no propósito que ele tem na vida de cada um, né? Assim, é uma coisa que eu vivenciei e hoje eu vi o motivo pelo qual que tudo tem propósito. Ele não tem o propósito de nos fazer enfermar à toa. Ele não quer nos ferir para nos fazer sofrer sem propósito. Então, eu me recordo que o meu processo também de cura, ele aconteceu em mais um abandono. E aí eu lembro que eu falava para Deus assim, Deus, vamos conversar? Porque assim, a minha vida inteira foi isso, rejeição, e agora que eu pensei que o negócio ia fluir, mais uma rejeição. Então, é interessante porque, assim, a minha crise não era pelo divórcio, a minha crise ela era pela repetição. Porque aí a minha mente, por mais que eu não queria, ela começava a mandar uma mensagem para dentro de mim assim, você nasceu para ficar sozinho? Você é melhor sozinho. Olha como você funciona melhor sozinho, o ministério flui melhor, tudo flui melhor sozinha. E se você não vigia, você começa a acreditar naquele monstro que está sendo produzido ali, né? E daí eu me recordo, Deus falando justamente sobre isso. Você precisa passar pelas etapas, porque a sua infância foi roubada. Em decorrência dos abusos, a sua infância foi roubada. Então, eu preciso de fazer essa criança, preciso que você passe pela sua fase de adolescência. Gente, eu passei um processo muito incrível, sabe? Que as pessoas olhavam e falavam assim, gente, surtou. Mas eu precisava passar e obedecer a Deus nas etapas, para que hoje eu pudesse entender o que Ele queria e principalmente para que eu pudesse ser curada. E eu me lembro que eu ouvi muito assim, não, mas Jesus restaura, Ele vai restaurar, Ele, em nome de Jesus, e eu falava, gente, não ora assim, porque Jesus já falou comigo que não vai. Então, nem toda pessoa vai ser curada, nem todo casamento vai ser restaurado. Sim, e foi um choque para mim entender isso, porque eu me casei mediante uma palavra de Deus, não foi da minha cabeça. E quando o Senhor foi falando isso comigo, eu falei, gente, Deus só pode ter ficado maluco, né? Porque como assim, casa, descasa e tipo assim... Aí eu tô assim, oh, Deus, beleza, vai explicar isso pros outros. Então eu levei um tempo também pra ficar igual a você, de chegar a um ponto de entender que eu não tenho que dar satisfação. Eu tenho que sim, ter um bom testemunho. Eu tenho que ter um bom testemunho, mas eu não tenho que dar satisfações. Eu preciso obedecer a Deus e entender qual que é o propósito dele para mim. E hoje eu entendo que a porção que vem de meninas que foram abusadas, de mulheres que sofreram tudo que eu já passei, como existe um bálsamo que realmente é derramado sobre a vida delas. Porque quando você vence algo, você recebe autoridade sobre aquilo. Então eu falo assim que Deus estava me pós-graduando, porque eu já tinha feito a faculdade, a minha infância inteira. E ele resolveu me dar uma pós-graduação no assunto. E hoje a gente ri, brinca, mas foi frustrante, porque na verdade, gente, eu não sei se você passou por isso, mas comigo o divórcio, ele teve um peso muito, muito estranho, porque assim, a maioria das mulheres que a gente acompanha, elas estão sofrendo porque elas amam o cara. Eu caí na real de que eu não amava nem eu, assim, entendeu? Tipo, que eu nunca tinha gostado de ninguém e que aquele casamento e os outros 3 relacionamentos que eu tive, os outros 3 foi antes, quando eu não conheci Jesus, foi por dependência emocional. Então, tipo assim, era como se aquilo ali fosse meu ídolo. Só que a gente não percebe, a gente não se dá conta. E aí, quando você vem para Jesus, isso fica um pouco pior, porque aí você mistifica tudo, né? Não, tudo é Deus. E aí você não olha para aquilo que Deus está te sinalizando. Eu preciso tratar aí, eu preciso mexer aí. E aí a gente vai, tipo, meio que ignorando, aí chega uma hora que ele mesmo mete a mão na ferida, ele abre e ele faz o negócio fluir. Então a minha maior frustração foi essa, porque a dor que eu tava sentindo não era por amor, era porque, tipo assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou falar para as pessoas que eu sou uma pastora divorciada? Meu Deus! E aí o Espírito Santo me fez um convite, eu lembro, que eu vivi uma experiência muito incrível. Eu tava em casa e eu, tipo assim, não, esse dia eu tava assim, acho que foi uma das poucas vezes que eu fiquei ruim, mas ruim mesmo. E eu chorei, e eu dormi chorando. E eu acordei, quando eu fui ver depois, era madrugada, era umas quase 3 horas da manhã. Eu acordei com a minha gargalhada.
Eu acordei rindo, mais rindo, mais rindo. E eu falava, gente, por que eu tô rindo? Mas era rindo mesmo, aquelas gargalhadonas. Eu tô assim, gente, surtei, eu tenho que ir no médico, agora tá doida. Eu dormi chorando e acordei dando gargalhada. E aí o Espírito Santo falou comigo, é a cura que eu tenho pra você. Você tem duas opções. Você se esconde aqui dentro dessa casa e esquece do propósito que eu tenho pra você. E você nunca vai experimentar de uma cura. E nunca vai experimentar de isso, você derramar sobre pessoas. Ou você não entende nada, mas só me obedece. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. E aí começou um processo assim, que doeu muito. Porque até então, eu tinha feixes de memória, de lembrança de possíveis abusos, mas eu não tinha certeza, porque eu era muito pequena. E aí eu falei, Deus, ok, vamos embora, do jeito que o Senhor quiser. E Deus começou a trazer à memória exatamente o que aconteceu, quem foi que fez. Nossa. Falei, Jesus, você quer me matar, meu filho? Me mata logo, porque isso é tortura. E não doeu muito. Foi um processo muito terrível, mas foi um processo libertador. E como você bem falou, para a gente se relacionar, a gente tem que estar pronto. E durante muito tempo eu vivi no período de negação. Realmente eu não nasci para casamento, eu nasci para o ministério. Eu tenho o ministério de Paulo. Só que eu lembro que um dia Deus usou uma pessoa com muita ousadia. Porque eu não sei porque, mas o povo tem medo de falar comigo as coisas, sabe? Mas essa bichinha Deus usou com ousadia. Ela colocou o dedo na nariz assim, ó, e falou comigo assim, você está entristecendo o Espírito de Deus. E eu falei, como assim? Eu tô quase me matando todo dia pra mim ficar do jeito que ele quer, como que eu tô entristecendo ele? Porque todas as vezes que Deus tem te falado que ele vai restaurar a sua vida sentimental, você não gosta. Você se fecha e você fala pra Deus que você tá bem sozinha, só que Deus tem um ministério familiar na sua vida. Nossa, aí ali acabou comigo, porque era verdade o que ela tava falando. Só que eu, tipo assim, fingi que tava tudo bem e falar assim, não, é porque eu não quero mesmo, meu marido é Jesus e eu tô feliz assim. Só que, na verdade, era mascarando o trauma, porque quando eu pensava no possível casamento, de novo, já vinha a memória do que aconteceu. E aí eu falei, nem vem que eu vou passar por tudo isso de novo. Não vou mesmo, Jesus é o melhor marido. E aí, assim, eu vivi um processo de 3 anos, gente, do Senhor restaurando isso dentro da minha mente, assim, tirando mesmo essa questão e renovando com a palavra, né? Hoje eu não vou dizer assim que, tipo, se Deus falar assim, amanhã você casa, eu tô muito pronta, eu não tô não. Mas eu já aceito. Eu já aceito a palavra que ele liberou, né? E já me esforço para não ficar espantando os pretendentes, porque antes eu fazia cada E uma. sabe, Não. Mas agora eu tô. tá caminhando. O que eu vejo nisso, você como pastora, você cuida de pessoas, né? E assim, se você tivesse vivido um casamento perfeito, todo, você não teria como testemunhar a sua própria vida para as pessoas, porque através daquilo que você passou, muitas pessoas vão ser libertas do que elas vivem e não, né, não evoluíram ainda, não conseguiram romper, ainda estão vivendo aquela situação. E você serve como exemplo. Na hora que você fala, você encoraja outras pessoas. Então, Deus, às vezes, ele vai permitir algumas coisas na vida da gente, mas é para edificar outras pessoas. Então, hoje, quando eu pago uma prova, sabe, eu fico o tempo todo glorificando o Senhor e tento aprender o máximo daquilo ali para ver se passa logo, porque enquanto a gente não aprende também, a gente não sai daquele cativeiro, né? Não sai daquele processo ali. Então, eu tento pegar o mais rápido possível, ver o que Deus permite naquela situação. E com você, eu creio que não foi diferente. Através do seu testemunho de vida, através da sua situação, muitas mulheres elas vão ser mais fortes, né? Elas vão passar a se amar, vai ser totalmente diferente. Sim. Eu creio que E é permissão do Senhor. E uma coisa também que eu pude perceber que me ajudou muito nesse processo foi a ter confiança nas pessoas. Porque eu não confiava em ninguém. E, tipo assim, eu vivi uma situação onde eu vi Deus trazendo pessoas para cuidar de mim. E eu tinha muita dificuldade de deixar as pessoas cuidarem de mim. Porque eu sempre se virei. Tipo
tipo assim, gente, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eles são os melhores pais que Deus podia ter me dado. Mas, assim, teve um déficit de algumas coisas, sabe? Então, assim, a gente meio que foi se virando, né? Então, eu tinha essa dificuldade de aceitar o amor das pessoas. Eu sempre fui muito disposta a amar, e a amar, assim, com tudo. Se precisasse morrer para a pessoa conhecer Jesus, eu vou embora, vou morrer para conhecer Jesus. Mas eu tinha dificuldade de ser cuidada. E aí, nesse processo todo, Deus trouxe muitas pessoas para cuidar de mim, para me abraçar, para me acolher, para fazer comida para mim, para me levar para comer. E é uma coisa assim muito que foi muito forte para mim, me marcou muito, né? E realmente isso é importante, porque igreja é comunhão, né? E eu me recordo assim que no primeiro momento, o que eu mais ouvi das pessoas era assim, Sherry, você não é normal, você não tem coração. Você é muito forte, você não vai chorar, você não vai sofrer, tipo assim. Mas é porque, na verdade, eram coisas, era prisões dentro de mim, né? Eu não me permitia sentir nada. Eu não me permitia ser feliz, eu não me permitia sofrer, eu não me permitia nada. Tipo assim, ei, vambora. Isso foi uma cura, assim, em todas as instâncias, né? E eu me recordo de algumas pessoas que marcou muito, assim, você, a Joyce. É Joyce, né? Eu sei muito o nome, gente. É Joyce, É, o Pedro. isso. Sou muito ruim. Eu fico até com vergonha. Eu não melhorei nada com esse negócio de nome. Então, assim, vocês, nossa, foram, assim, braços fortes pra mim. No momento que, assim, eu não tinha aprendido ainda a desabar, mas eu tava vendo ali o cuidado, o carinho, sabe, a preocupação. E o que eu acho interessante é que, assim, normalmente, quando você tá bem, todo mundo quer estar junto com você. Mas quando alguma coisa sai fora do programado, e principalmente os cristãos, eles são os primeiros a dar a linha, né? Então, assim, eu me É. senti acolhida de uma forma muito gostosa. Foi um período, assim, de muito aprendizado para mim. E principalmente por uma coisa que eu lembro que a Joyce falou comigo no encontro que nós fomos. Ela falou assim, Cher, você não entende agora, mas Deus, ele tá te preparando para que você agora consiga se relacionar na horizontal. Porque até então, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com pessoas. O meu relacionamento com Deus sempre foi assim, uau, desde que eu conhecia Ele. E eu tinha dificuldade de interagir com gente. Eu só conseguia interagir com as pessoas para falar de Jesus. Outra coisa eu não conseguia, eu ficava só calada, ficava só na minha. E ela falou isso pra mim: Jesus, ele vai trazer pessoas para você cuidar, que você vai ter que ser a mãe dessas pessoas. Então você vai ter que se relacionar na horizontal. E é engraçado e é muito legal que hoje eu vivo isso. E realmente é muito mais intenso. Porque eu tinha uma limitação. Pelo fato de ter sido muito frustrada e muito ferida nas emoções, eu colocava barreira. Tipo assim, até que você vem daqui pra cá, não. Daqui pra cá é eu e Jesus, acabou. E é muito ruim, você vive incompleto, você vive com medo o tempo todo de alguém te machucar. É muito ruim. Então, Gê, eu quero te agradecer pela sua participação. Eu queria ficar aqui mais um tempo. Só que hoje a gente tem célula e a nossa célula é online, né? Então, daqui a pouquinho eu entro com as meninas na célula. Essa célula de hoje é online. Então, eu quero te agradecer por você ter Eu que aceitado o sou convite. grata. Muito bom, muito importante, muito abençoador. Eu recebi muito de Deus. E eu quero te pedir para que você ore por nós, principalmente aí para essas pessoas, né? Que infelizmente ainda estão dentro de um relacionamento abusivo. Essas pessoas que ainda não aprenderam a se amar, não aprenderam o valor que elas têm em Deus. Que você profetize sobre as nossas vidas, que você ore por nós, em nome de Jesus. E se você Amém, amém. tiver uma palavra, algo de conforto, pode ficar à vontade também. Tá, joia. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco em suas mãos, Senhor, cada pessoa que passou por essa live hoje, cada pessoa que ainda vai ouvir, cada mulher que tem o trauma que já tivemos, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo um tempo novo. Eu profetizo um tempo de cura, Pai. Eu profetizo um tempo de entendimento. Eu profetizo um tempo onde elas vão entender que o principal de todas as coisas é o Senhor. Em nome de Jesus, eu peço algo de grandioso. Eu peço
pela vida da Sharon, Senhor, que continue usando ela, continue capacitando, continue dando discernimento, que o Senhor leve ela a lugares que ela ainda não imaginou que poderia pisar. Sim, Pai, eu sou grata por esse tempo que o Senhor tem proporcionado, por esse tempo que o Senhor separou para a gente estar conversando aqui. E eu peço perdão se citamos nomes de pessoas que de repente não chegaram a vir, mas é para testemunho, ó Pai. Seja com cada um de nós, abençoe a nossa noite, a nossa família, é o que peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gê, deixa eu te fazer uma pergunta que eu estava até esquecendo, que é muito importante. Nós temos uma visão muito em célula, uma visão muito dentro daquilo que Jesus fazia de discipulado. E como você tem a experiência lá da célula no seu salão, conta um pouquinho para o pessoal como que é essa experiência, o que você acha de célula, o que você acha de discipulado, se na sua igreja vocês vivem essa realidade de discipulado, como que é isso para vocês? Cara, eu amo célula. Amo assim, de todo o coração mesmo, sabe? E eu lembro, assim, das primeiras células que aconteceram lá no salão, né? Você também deve lembrar. E, assim, são muitas pessoas que já foram ganhas para Jesus. E o discipulado, ele é importantíssimo, porque você caminha com alguém que tem uma visão parecida com a sua e que vai te dar uma cobertura, vai te dar um direcionamento. Então, o discipulado também é algo que eu não abro mão para minha vida, sabe? É importantíssimo. Creio, né, assim, que tudo você deve ter direção de Deus e olhar um pouco, porque o seu líder, ele exerce uma influência na sua vida, tanto Muito positiva grande. quanto negativa. Então, assim, fica de olho nas alianças que tem feito, né? É o que, sendo uma pessoa do Senhor, pensando, né, o propósito principal sendo a cruz, não tem coisa melhor no mundo. Eu acho que é a base, né? Uma igreja, ela nasce de uma célula. E o discipulado assim, é uma forma de cuidar, né? É um cuidado que o líder tem para com as pessoas que ele cuida ali, que ele pastoreia. É de Deus demais. Verdade, eu concordo com tudo que você falou. Inclusive, uma das lives que a gente vai fazer, nós vamos falar sobre essa influência de liderança sobre as nossas vidas. Até que ponto um líder influencia a vida de alguém positivamente, negativamente. Nós vamos entrar no bate-papo sobre isso, que é muito importante. Porque tem pessoas que elas ficam como se elas fossem um robô assim, na mão do outro, né? E ela nem se achega a Deus, e não cumpre o propósito, não acontece nada. Ela meio que estagna, assim. Ela vive a vida do outro, né? Isso não é saudável. Oi, gente, então, muito obrigada, meu amor. Nós vamos permanecer em oração pela sua família, por vocês. E eu creio que, em nome de Jesus, logo, logo nós vamos ter mais boas notícias. Amém. Muito feliz por tudo que nós conversamos. Muito feliz por ver sua paixão, seu amor por Jesus. E, né, que a gente continue juntas aí em espírito, mas que a gente possa marcar um encontro. Pois já tem traz sua turma, vem participar da célula aqui com a gente. Pois eu vou juntar a galera aqui, nós vamos sim. Tem uns 2 anos que eu não te vejo já, não tem? Pois é, tem um tempo já. A última vez foi no seu aniversário. Uhum. Isso. Eu acho que acho que vai fazer 2 anos, meu Jesus. Pois é. Tá bom, meu amor. Obrigada. Dá um abraço a todo mundo aí, na Vitória, no seu esposo, no Davi. Com Deus, a Joyce está falando aí, olha. A Joyce está falando, e Deus usando vocês para falar tudo que eu precisava ouvir nessa noite. Glória a Deus. Essa Joyce é aquela que trabalha com você, não é? Sim, é ela. Beijo, Joyce. Ela é linda. Eu tive a oportunidade de vê-la. Nós somos numa igreja, acho que é a igreja dela, ministrar lá, e eu fiquei muito feliz quando eu a vi. Eu falei, gente, que muito pequeno. Ela é muito especial. É bom. Ela é linda demais. Mas então tá, gente. Ó, muito obrigada por vocês participarem da live. Um beijo. Gê, muito obrigada, viu? Deus abençoe você. Eu quem agradeço, de coração. Tchau, meu amor. Viu? Beijo. Tchau.